porque ele reclamou da arbitragem, o goleiro reserva também comentou sobre o gol anulado e também o pênalti, assim como o atacante Mostafa Zico, que fez um dos gols, e depois acabou anulado um dos gols. Vamos ver. بشكر كل اللاعبين الرجاله عملتوا مباراه كبيره انا فخور بيكم وفخور بكل واحد في المنظومه وفخور بالشعب المصري كله هارد لك الماتش كان في ايدينا راح لاخر لحظه في حاجات غريبه حصلت في الملعب فالحمد لله انا فخور بكل لعيب وبكل فرد في هذا المنظومه وفخور بالشعب المصري اللي لف ورانا العالم كله. التحكيم باين يعني قدام الناس كلها مش هتكلم عليه. التحكيم باين لينا جون اتلغى ولينا بيلين اترد علينا بمرتده جون. الحمد لله يعني. Bom, vamos lá, meu pitaco rápido. O gol anulado eu achei inacreditável. Um gol que o cara toma uma falta, que até foi, pareceu. Aqui, essa falta. Acontece tudo. Tem 300 jogadores para fazer o desarme. Tem a tentativa de desarme. O cara não consegue. O cara vai, dá um drible no outro. Falta, ele vai passando por todo mundo. E aí o cara vai anular um gol lá atrás. É o protocolo da FIFA. Que se dane o protocolo da FIFA. Esse negócio, para mim, é contra o futebol. Eu achei um absurdo esse negócio. As outras marcações... não sei, acho que para mim tudo normal. Eu penso pra mim diferente. essa é a questão. A bola só vai pro Egito porque tem uma falta, gente. E é o mesmo lance, é no contra-ataque. Não é que a bola foi para trás, retomaram de volta, não, é o mesmo lance. Só teve essa tomada de bola porque teve uma falta. Eu sou muito a favor, essa para mim tem que rebobinar tranquilamente, a falta teve que ser marcada. Mas aí tava 1-0, né? Então o Egito fez o Depois segundo acabou gol. fazendo o segundo gol. Então, cara, não dá. E não foi pênalti no Salah e foi pênalti para a Argentina. Eu também achei que foi pênalti para a Argentina. Assim, para mim, também. cara... Eu acho que todas as decisões duvidosas foram Pode para a ser. Argentina. Mas acontece. Acontece, né? Aconteceu de novo, né? Você Eu pode- acho que essa é a questão. Não, é que a tipo, frase do se Salah. a gente começar a acumular, tem a expulsão não dada para o Messi, né? Primeira rodada. Até agora. Aí a gente chegou. A gente vai juntando e vai escrevendo o livro. Vai Aí juntando Nós escrevendo o livro, nós, beleza? nós estamos... porque a Argentina... Esse capítulo do livro, para mim, foi correto tudo o que aconteceu. Não, acho que bem polêmico. Cara, bem se polêmico. foi falta no jogador da Argentina, e para mim foi, o lance do Salah é discutível, porque é bem parecido, há um pisão. Então, mas se é a mais gente- leve, entendeu? Agora a gente vai discutir isso. Agora, espantoso todos os árbitros argentinos pro jogo da França. Não, então... Bom, Aí a gente já começa a ficar louco. franceses no jogo da Argentina. A escala, Entendeu? eles perderam o comando da escala a partir do mata-mata. Então, está muito aleatório. Às vezes, aleatório em vários jogos, como o jogo Colômbia e Suíça, apitado pelo salvadorenho, assim como o Paraguai e França, apitado pelo cara do Uzbequistão. Como é que foi a arbitragem de Paraguai e França, né? E com alguns conflitos que não dá para explicar. O jogo da Argentina ser apitado por um francês não me faz sentido. Assim como agora a França vai para o mata-mata com o Facundo Tello, que a gente conhece tão bem aqui, o argentino, que é o melhorzinho árbitro da América do Sul. Mas, o que está envolvido em França e Argentina desde a Copa passada? Pois é. E agora, olha lá, os nossos... Essa é toda a tropa argentina para o França. Esses caras, a partir de agora, tudo que está acontecendo em relação ao Messi, sobretudo, porque o Messi é um craque, mas ele é intocável. Aquilo que ele fez contra a Argélia, até hoje o jogador dos Estados Unidos foi expulso por um pisão por trás involuntário também, não foi? Né? Então, assim, a complacência da arbitragem com a Argentina me chama a atenção. Não só nesse jogo, sobretudo. E agora tem esse jogo da França. Vamos ver como é que eles vão se portar. Porque a FIFA acabou se colocando numa situação delicada por conta de falta de critério em escala. E o Facundo Tello vai apitar França e Marrocos, e França veio do jogo com o Paraguai. Você que é o nosso diretor de detalhes para arbitragem, você não acha que ela escolheu os argentinos porque está do outro lado da chave, que não influencia em nada na Argentina? Hoje talvez seja a maior rivalidade do futebol mundial. Né? Só pra... Mais do que Inglaterra e Argentina. Tá errado. Tá errado. Você tem 150 opções. Tá errado.
Não. Aliás, melhor opção. já estava errado. Por exemplo, essa escala de conflito de interesses, para mim, me intriga. Porque o Klaus apitou o jogo dos Estados Unidos, no mata. O que aconteceu? Expulsou, lá o VAR chamou, expulsou, deu tudo aquilo. O Trump... Qual que era o árbitro... Da onde era o árbitro do jogo do Brasil e Noruega? Estados Unidos. Para quê? Como é que foi o árbitro americano no jogo? Brasil e Noruega. No final, o pênalti para o Brasil. Não o desperdiçado, o Ele feito. não deu, né? Não, o que ele pênalti para o Não foi Brasil. nada. Ali não foi nada. Mas ninguém falou. O pênalti o cara deu para o Brasil. No Casemiro. Pelo amor de Deus. Então, para que colocar pelo em ovo? É isso que a FIFA está fazendo. Esse jogo de amanhã, e aliás agora, também estou guardando a escala de Argentina e Suíça. A Argentina vai ter que ser vista com lupa nessa Copa. Porque até agora foi pró-Argentina. Vamos ver a partir de agora. O Arnaldo, a gente descobriu que... É pró-Argentina ou pró-Messi? Talvez promesse. A gente descobriu lá que lá nos Estados Unidos tem um cara da Fox Sports que ele é o cara da arbitragem, tipo o central do apito deles lá. Comenta. E o cara é chamado de Doctor. Doctor? Nós estamos aqui com o Doctor e tal, pra Nosso falar. Doctor. E a gente ele é o nosso Doctor. Dr. porque Zema. Dr. Arnaldo, que é o nome de Dr. avenida Arnaldo, aqui. é isso, É Dr. Arnaldo. Sim, Então, é quando a gente fala de importante arbitragem, a é Não o sabe fazer escala, velho. Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo. Quando for falar de arbitragem, tem que ter uma vinheta. Por isso que eu mando pra ele. Então, mas aí, o que vocês acharam da arbitragem? Eu achei isso aí. Vocês têm algum porém? Ou... Não, O nem jogo, eu pra falei, mim, cara. todas as decisões ok. Foi tudo para um time só? Foi, mas aconteceu. E só não me vem com esse argumento, a FIFA ama o Messi. Ô, gente, vamos ser sinceros aqui. A FIFA ama o Messi, o gramado ama o Messi, a bola ama o Messi, a torcida ama o Messi, a imprensa ama o Messi, a câmera de TV ama o Messi. Certo, mas o Messi... Todo mundo ama o mas Messi, ninguém gente. precisa empurrar o Messi, ele consegue fazer sozinho, né? Tá bom. Aliás, só um detalhe que a Luísa Oliveira, grande Luísa Oliveira, estava no jogo, ela falou desse negócio que eu não tinha reparado, desse terceiro gol, que a bola vai para não sei quem ali, acho que O Julián Álvares desarma, Isso, a bola vai para quem? McAllister? Para quem que ela vai? vai pro Lautaro, né? Vai pro Lautaro. Não, então, o Julián Alves Ó, o Julián Álvares, ó, ele aí. ele desarma. E aí o Messi está do lado dele, no meio campo. O Julián O Julián Alves pra ele. olha e fala, vou passar para ele, o Messi Fez assim. aponta pro Lautaro. O Messi não quer a bola. Desautoriza ele. Desautoriza a passar, não passe para mim, passe pro Lautaro. E aí deu no que deu. Mas talvez o Lautaro, quem tá acabando, não viu. O cara é Talvez. tão absurdo de Exato, gênio ele falou, que ele põe lá, percebeu. Põe lá. E o cara põe no Lautaro, enfim, aí deu o gol que o Scaloni nem acreditou no que ele acabava de ver. Só mais um detalhe dessa questão, dessa genialidade do Messi. Agora, um outro ponto, e nesse aí eu vou descer a ripa aqui, porque teve um criminoso, ou alguns criminosos da torcida da Argentina, que fizeram gestos racistas para um influenciador norte-americano que estava lá, que é negro. Imitou macaco, aquela coisa. E está claríssimo. O cara estava na cara ali, na parede ali da coisa, imitando macaco ali. A FIFA, vamos lá, ela tem a tarja de capitão é contra o racismo, os caras se abraçam contra o racismo, ninguém é racista, não podemos ser racistas. Esse cara aí, vai fazer o quê? O cara não vai ser deportado, o ICE não vai pegar esse cara e mandar o cara para PQP, não vai fazer alguma coisa com uma figura dessa, racista, criminoso? E com uma visibilidade de Copa, se ela toma uma atitude firme com um cara desse, ia ser um exemplo é o mínimo grandioso demais. Pegar esse palhaço e fazer isso. O Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras, da base, pela seleção brasileira, sofreu gesto racista, né? Foi injuriado, fez o gol, revidou com o gesto, dizendo... Tudo bem, eu posso ser, mas eu fiz o gol. 3 meses de gancho. Aí, Ele foi suspenso. olha só. Pela Comebol? Pela Comebol. E a FIFA ratificou. Palmeiras recorreu, a FIFA ratificou. Eram 4, caiu para 3. Tá? Até jogou o jogo treino hoje. Mamãe, deu um trabalho pro Giai que eu vou te contar, mas depois a gente fala disso. Enfim, se tiver sim, tempo. é aceitável. Depois E aí, tudo que não é aconteceu, aceitável, Do não Trump é ter feito o que aceitável. fez, esse banana desse Infantino agir como agiu.
Ele foi confrontado numa coletiva que um repórter da BBC perguntou: a FIFA perdeu o controle da Copa? Ele, não, veja bem, ele não sabia nem responder. E agora um caso desse, é um caso... Tá claro, não há dúvida, não tem atenuante. Tem que ser identificado. Esse cara tem que estar lá, esse cara tá lá, tá por aí, tá passeando por lá. Cadê o cara? É isso. Não dá para mandar o cara embora, não dá para prender, fazer alguma coisa, né? É um descalabro, um negócio inacreditável. Verdade. Uma Até o treinador do Marrocos fez o gesto, né? Você eu viu? não sei se era sobre esse Ah, caso. foi sobre isso? Não, então. Aí ficou meio. Não está muito. Até Não tá agora muito claro, né? clara a história, né? O auxiliar tinha sido expulso pouco antes, ou logo, e aí entrou, acho que o auxiliar em conflito com alguns jogadores argentinos. Tem o McAllister, também não achei, tem o McAllister... Colocou a mão na boca? Colocou, não sei se para falar com um companheiro ou se para falar com algum jogador do Egito, etc e tal, e deu aquela revolta completa. Os caras estavam muito pilhados e o treinador do Egito fez uma coletiva depois do... Isso. Absolutamente corajosa. Detonou, mas detonou geral. Falou que a Argentina está sendo beneficiada, que querem dar a Copa para o Messi. Falou sobre a Palestina, foi dentro. Foi corajoso. Chegou lá e falou tudo que estava na cabeça dele. Foi dentro e falou, né? A gente não pode falar as coisas que a gente quer, então eu vou falar muitas vezes. Aí repetiu, Palestina livre umas 10 vezes sem parar. Palestina livre, Palestina livre, Palestina livre, falou um monte de vezes. Porque tem essa questão que na FIFA não se pode falar de política, mas de racismo não deveria poder. E o cara estava indo embora mesmo, falou, quer saber? Agora exatamente. Que eu vou pra cima. Mas ele vai tomar E a ganho. galera tá lembrando aqui que eu... Você Pode tomar o gancho que ele quiser, o cara já fez o papel dele. Eu tô falando de como a FIFA se comporta. É possível. É possível o técnico do Egito tomar gancho e esse criminoso que estava ele sai de boa. na arquibancada e tá lá até Ficar agora, impune. fique numa boa. Faça de novo no próximo jogo. Exato. Né? Inacreditável. Muito bom. Olha quem tá com a gente, hein? Quem? Rapaz, vou mostrar na tela. Mostre na tela quem está com a gente. Agora sim. Elias Júnior com a Agora gente mais uma sim. vez. Vai ter que concluir nosso A gente está debate, aqui há né? O negócio tá mais de 40 minutos falando tudo que envolveu a Argentina, o Messi, as comparações com a seleção brasileira, relações de torcedor com a torcida, o desembarque do Brasil, que teve um único jogador que nem falou com ninguém, coitado, Danilo, que chegou sozinho no avião. Queria que você desse o seu parecer, Elias, sobre tudo isso. Muito boa tarde. Grande abraço a você, Tirone, Arnaldo, Massini, Vessone. Prazer de novo estar com todos os nossos espectadores, com os nossos assinantes, com as nossas assinantes aqui do Band Esportes nesta quarta-feira. Hoje estamos num dia mais iluminado, então quando o Astro Rei ele dá o ar da graça, a gente fica um pouco menos duro, um pouco menos cabisbaixo, um pouco menos macambúzio, temperatura mais agradável hoje aqui. Ontem fez um frio danado aqui nessa região que eu tô. Depois de muito tempo a gente volta para casa, porque é uma peregrinação que não para, mas é aquela boa e velha história, uma peregrinação importante com entrega e com atitude, algo que falta à seleção brasileira. E aí quando a gente faz uma comparação, para ser rápido e voltar para vocês, a Argentina tem de sobra aquilo que falta na seleção brasileira: empatia dos jogadores em relação ao povo argentino e vice-versa. Entrega e atitude por parte dos jogadores em relação àquilo que eles precisam fazer e fazem. A ideia de ter resiliência quando o resultado não está vindo, mesmo que você esteja jogando bem. E este é o caso da Argentina na partida de ontem contra o Egito. Perdia por 1-0, depois perdia por 2-0, não jogando mal. E quando você tem o melhor jogador do planeta perdendo um pênalti, aí as coisas tendem a ficar absurdamente complicadas, mas eles conseguem desvencilhar, eles conseguem desatar o nó e fazer com que as coisas realmente se modifiquem por entrega, atitude, capacidade, não só dos jogadores, mas da comissão, porque o time tem modelo para tentar, o time tem esquema para poder tentar, o time tem esquema para pressionar alto e com qualidade, não tomar um contra-ataque que poderia se reverter no terceiro gol da seleção egípcia. Então tudo isso é uma amostra de como os argentinos estão no caminho certo. Essa empatia do Scaloni em relação aos jogadores, empatia dos jogadores em relação ao povo argentino.
argentino, proximidade dos jogadores em relação ao povo argentino e o enorme distanciamento dos nossos jogadores em relação ao povo brasileiro. É um distanciamento ridículo, é um distanciamento absurdo. Os caras saem no domingo, o Vinícius Júnior sequer voltou pro hotel, mandou alguém preparar as coisas dele lá e ele já pegou o jatinho e já foi para Ibiza. Ou seja, não tem nenhum tipo de relação próxima, de despedida carinhosa, de sentimento de dor, nada, absolutamente nada. Outros vão para Côte d'Azur, o Neymar vai para Orlando e o técnico Ancelotti, mais bem pago entre os 48 que vieram a esta Copa do Mundo, resolve passar um mês em Vancouver, sem nenhuma proximidade também com o povo brasileiro. Como é que a gente quer que essa seleção dê certo, não? Tirone, Arnaldo, Vessone e Massini. Feito, o Eli está debatendo isso. Diga lá, Arnaldo. Não, eu acho que o Eli, você vê, né? A gente ficou 40 minutos debatendo, mais de 40 minutos, 1 hora e tanto, e ele trouxe a palavra falta de empatia, ou a expressão falta de empatia, exatamente isso. Agora, Eli, no aspecto campo, Argentina, campo, classificações épicas contra seleções frágeis, em tese, Cabo Verde e Egito. Você, depois do que você viu ontem, você acha que a Argentina ela vai num caminho, mesmo sem grandes adversários, parecido com o do Mundial passado? Ou você vê a Argentina mais frágil em relação às outras 7 que ficaram nesse Mundial? Sobretudo, a principal adversária, a finalista do ano passado, a França. Não, sem dúvida, Arnaldo, a Argentina está num patamar abaixo, está num degrau abaixo, está numa prateleira abaixo da França e da Espanha. Isso é fato, isso é fato. Não tem como não reconhecer que a Argentina joga um futebol pior do que a França joga e menos coletivo, menos capacitado do que a Espanha joga. Isso é fato. Agora, o caminho da Argentina é interessante. Eu fico me perguntando o seguinte, qual é a sua atitude em relação ao próximo jogo? Quando você tem o melhor jogador do planeta, e é impressionante, quando você vê o Messi dentro de campo, o Arnaldo, é algo assim inacreditável, porque a gente tem a ideia que um cara de 40 anos, ele não vai correr, e é muito diferente daquilo que eu vi no Messi. O Messi não é que ele fique correndo como tem que correr o Lamine Yamal, como tem que correr o Mbappé, como tem que correr o Dembélé. Não, ele corre menos que esses caras. Mas o arranque dele, a bola gruda no pé e ele chama para si a responsabilidade o tempo inteiro. E o mais interessante, isso vale para mim, para você, para todos nós. A gente vai avançar na vida se a gente conseguir na hora H tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. E o Messi é impressionante. Muito raramente ele erra a tomada de decisão. Ele sabe quando ele tem que driblar, ele sabe quando ele tem que chutar, ele sabe quando ele tem que dar assistência para o seu companheiro. Tomar as melhores decisões faz parte do DNA do Messi. E isso faz com que a Argentina não tenha limites. Eu sei que a França é melhor, eu sei que a Espanha é melhor. Acho até, se você quiser saber, acho até que o time de Marrocos incomodaria muito a seleção mexicana, porque é um time que tem o melhor treinador para mim nesta Copa do Mundo, que é o Mohamed Ayoub, que é muito acadêmico, muito bem preparado, sabe muito bem o que tem que fazer para tirar a virtude do adversário. Mas mesmo assim, eu não ouso dizer que a Argentina não vai avançar não, viu, Arnaldo? Elia, boa tarde, Vessone aqui. Eu nasci em 79, né? Lionel é o maior que eu vi jogar, assim, que eu vi. Você, de criança, adolescente, depois trabalhando, beira do campo, cabine, qual patamar você coloca ele? O Elia nasceu em 78, você acha que... desculpa, verdade. Mas você coloca ele em qual lista? Não, ali? eu nasci em 59. Qual a sua lista que você põe ele ali, hein? Cara, bom, eu vi o Pelé muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Então, eu era muito menino, eu tinha 10 anos com o Pelé na Copa do Mundo de 70. Então, eu vi pouco o Pelé jogar, mas o pouco que eu vi o Pelé jogar era, assim, absurdamente encantador. Absurdamente encantador, um cara que se movimentava de uma maneira absurda. Depois eu fui pegar todos os vídeos, fui estudar a velocidade do Pelé, o fato dele chutar com as duas pernas, o fato dele saltar muito mais do que os outros para cabecear. Então, se a gente tirar
o Pelé, eu durante muito tempo, como eu convivi muito com o Maradona, como eu entrevistei algumas vezes o Maradona, como o Maradona sempre foi muito firme comigo, um dia nós estávamos em 85, depois de um terremoto no México, o Maradona, eu fui para dentro do vestiário, consegui entrar no vestiário da Argentina. A Argentina foi fazer um amistoso contra o México para que os fundos, ou seja, a arrecadação daquele jogo, fosse revertida, aquela arrecadação, para os desabrigados do México, depois de um terremoto terrível que aconteceu em 85, que quase impediu, inclusive, que a Copa de 86 fosse disputada lá. Mas aí eu fui para o México e aí eu consegui entrar naquela maluquice de conseguir entrar e furar daqui, furar dali. Entrei no vestiário e puxei meu câmera, o câmera ligou a câmera, eu falei, vamos chegar no Maradona. Chegamos no Maradona com o microfone sem pedir. E aí eu, Diego, e não lembro qual foi a pergunta, tal, ele empurrou meu microfone para baixo e falou, quando você quiser conversar comigo, você pede. Nunca chega com o microfone assim. Aí eu aprendi, aquilo serviu de lição para o resto da minha vida e eu falei, muito bem, Dom Diego, que horas eu posso entrevistá-lo? Que horas você me permite fazer 3 perguntas para você? Ele falou, hoje à noite, meia-noite no hotel. Meu hotel é tal, tchau. Aí a segurança veio, me tirou, tal. Aí o meu câmera Jorge Correia, grande Jorge Correia, que viajou comigo o mundo, o Jorge chegou para mim e falou, Elias, você está de brincadeira, né? Você está de palhaçada. Você acha que o Maradona vai descer do quarto dele à meia-noite para te dar entrevista? Eu falei, ô Jorge, nós vamos fazer a nossa obrigação. Nós vamos para lá e vamos ficar no lobby do hotel. E vamos ficar esperando. Na época você entrava nos hotéis, na época não era essa segurança absurda de você não poder entrar e tal. Aí entramos, ficamos no lobby, meia-noite, meia-noite e 5, meia-noite e 10, e o Jorge olhava para mim e sorria. Olhava para mim e sorria. Meia-noite e 15, desce Dom Diego Armando Maradona, de chinelão, calção comprido, camisa da Argentina, e me dá uma das grandes entrevistas da minha vida. Então eu, por essa proximidade e também por ter visto muito o Maradona jogar, eu achava o Maradona muito melhor do que o Messi. Mas hoje em dia, por mais que o Maradona saudoso esteja no céu e possa ficar chateado comigo, eu acho que o Messi, depois do Pelé, é disparado melhor. Boa, Elia. Bom, o Elia acaba de dar uma pequena aula para os estudantes de jornalismo que estamos acompanhando. Isso. Uma pequena aula, né? Não duvido do que possa acontecer. Vai lá e tenta. Tentar faz parte do jornalismo. Tá lá, o Maradona foi lá e falou com ele. Mas diga lá, Massa. Elia, a gente falou muito do pra trás-mente aqui da seleção brasileira. Queria voltar no tema seleção brasileira com você, porque você já acompanhou várias reconstruções e derrotas e vitórias para tentar traçar um caminho contigo de qual deve ser o primeiro, o segundo ou os terceiros passos da seleção brasileira e do futebol brasileiro buscando a próxima Copa do Mundo, né? Acho que todos nós concordamos que já no jogo contra a Austrália, o diretor de futebol lá, Rodrigo Caetano, tem que chegar aos caras e falar assim, ó, se vocês estiverem na próxima Copa, já programa, vocês vão voltar para o Brasil. Vocês vão conversar com o povo brasileiro, com a imprensa brasileira voltando para o Brasil. Essa seria uma primeira medida, mas é uma medida mais, né, de dar satisfação para as pessoas e tal. Quais seriam os passos, Elia Júnior? Você fala aquilo que para mim é mais importante. Mais importante do que o treinador é você ter um diretor executivo de futebol na CBF, que não pode ser o Rodrigo Caetano, que tenha que ter capacidade de mandar no treinador. Que tenha a capacidade de escolher quem é que vai dar a entrevista coletiva. Tem que ser um cara de um tamanho grande, de um tamanho qualificado, de uma experiência única e aprovada, que diga, olha, nós vamos viver um novo ciclo. E aí a gente foca muito na presidência da CBF, a gente foca muito na direção das vice-presidências e tal. E na verdade, o que a gente precisa é ter um diretor executivo de futebol independente, forte, qualificado, talentoso e com tamanho
para chegar para o Ancelotti, e é muito tranquilo, eu vou colocar o Ancelotti na parede, porque o Ancelotti está com a vida que pediu a Deus. Quem é que não queria ter essa vidinha? 5 milhões por mês, mora na Barra da Tijuca, trabalha 3, 4 horas por dia, almoça lá na CBF, caminha pelo calçadão, dá um mergulho no mar, viaja para a Itália quando quer, viaja para Londres quando quer, vai visitar a mulher quando quer, vai para Vancouver quando quer. Isso é um sonho de consumo. Então, o que eu acho que é determinante? Um grande diretor, um campeão do mundo como diretor executivo de futebol que venha colocado pela presidência da CBF com plenos poderes. E aí a primeira reunião é com o Ancelotti. Atenção, professor, a partir de agora você tem horário de trabalho, nós vamos ter folgas determinadas, nós vamos ter escala de jogos que o senhor vai ter obrigatoriamente que ver. Nós vamos cumprir a partir de agora este roteiro de trabalho. A partir de agora o seu horário de entrada aqui na CBF é às 9, o horário de saída é às 5, o almoço é aqui. Quando o senhor quiser alguma coisa extra, o senhor vai ter que me pedir. E eu quero saber o seguinte, qual é o seu planejamento daqui até a próxima Copa do Mundo? O senhor imagina que o Brasil vai ter 30% de bola ou de posse de bola quando a gente for jogar por uma seleção como é o caso da Noruega na próxima Copa do Mundo, ou numa eliminatória, quando a gente for jogar contra a seleção da Colômbia, a gente vai ter 30% de posse de bola? Qual é o modelo de jogo? O que é que o senhor pensa quando a gente for jogar contra a França? O que é que o senhor pensa quando a gente for jogar contra a Bolívia? Eu quero que o senhor me desenhe aqui. Bom, mas pera um pouquinho, quem é você? Bom, eu sou esse cara. E eu vou começar a colocá-lo na parede, eu vou começar a dar entrevista dizendo que o técnico da seleção que ganha 5 milhões não quer cumprir o horário de trabalho e não quer cumprir a cartilha que a CBF vai determinar a partir de agora. Ou o Ancelotti vai espanar e vai pular, e aí vai ter que ter um acordo, porque ele espanado, porque ele pressionado. É claro que o cara, do jeito que ele está confortável, com uma multa que deve girar em torno de 50 milhões de reais, ele está tranquilo. Se quiserem me mandar embora, me paguem 50 milhões. A CBF não vai mandar um cara embora pagando 50 milhões, até porque é difícil você ter outro cara do patamar do Ancelotti para contratar. Mas você tem que apertar, você tem que colocar ele na parede e falar, a partir de agora vai ser assim, porque ele pode espanar. Ele pode espanar. Imagine que ele espane e fala, não quero desse jeito, perfeitamente, vamos fazer um acordo de saída. Pagamos 3 salários, um por cada mês, se você está fora. E eu posso ir atrás do Pep Guardiola. Com 12 milhões de dólares por ano, eu posso ir atrás do Pep Guardiola. Pepe, você tem 12 milhões, casa na frente da praia, condomínio top, tudo que o Ancelotti já tem e já desfruta na CBF. Feito isso, o técnico da seleção brasileira aceitou essa cartilha, eu vou fazer a cartilha para os jogadores. A partir de agora é o seguinte, não tem celular no almoço, a apresentação é assim, a apresentação é assado, os treinamentos vão ser desse jeito, as folgas vão ser determinadas por mim, não pelo treinador, o projeto daqui até a Copa vai ser assim, assim, assim. Cartilha, eu vou ter calma para pensar nessa cartilha e vou apresentar essa cartilha. O cara que quiser, ótimo, o cara que não quiser, até logo. Por quê? Porque o Brasil está cheio de jogadores muito acima da média. Genial não tem nenhum. Então, eu tenho muitos acima da média, eu tiro um aqui, ponho o outro ali, e eu preciso de modelo, eu preciso de treinador competente, eu preciso de disciplina e eu preciso de atitude. Eu acho que teria que ser por aí. Muito bem, Elias Júnior. Bela cartilha, bela receita sobre os próximos passos da seleção e tudo mais. E adorei a história do Maradona também. Uma lição aqui para quem é jornalista ou quer estudar jornalismo e está nos acompanhando. Muito obrigado e seguimos, hein? Queremos você todo dia aqui. Seria uma honra. Às vezes eu estou viajando, agora vamos para Miami, mas sempre que eu posso eu faço questão. Eu dou uma corridinha para poder fazer vocês antes do Neto. O Neto já está apertando aqui, mas é bem legal poder conversar com vocês, porque eu acho importante não só estar no Band Esportes, que é uma casa que me recebeu, isso é muito importante. A gente quando está no foco, quando está na luz, a gente tem uma dificuldade muito grande de poder
relembrar os momentos onde a gente tropeçou. Eu mandava prender e mandava soltar no Grupo Bandeirantes em 2000, até 2000. E aí eu perdi o emprego. Eu perdi o emprego e eu achei que eu tiraria um ano sabático aqui nos Estados Unidos, um pouquinho na França, e que eu voltaria para apresentar o Esporte Espetacular na Globo, para apresentar um programa especialíssimo de domingo na Record, ou que eu fosse fazer um gigantesco programa no SBT, mas não foi bem assim que a coisa aconteceu. As coisas aconteceram de uma maneira muito difícil para mim. A minha volta foi uma volta muito dura, muito dolorida, muito sentida, muito percorrida, muito calcada em resiliência para entender que pouco importa a sua qualidade, pouco importa a sua experiência, o que vale é o momento que você está vivendo e tem que saber que o momento é outro. E a minha volta à imprensa, claro que eu tive um contrato de 1 ano com o SBT, claro que eu trabalhei na DirecTV, foi muito bom, ambos foram muito bons para mim, me pagando super bem, eu sou muito agradecido, mas a minha volta verdadeiramente ao mercado aconteceu pelo Band Esportes. Aconteceu pelo Band Esportes em 2005, no final de 2005, e aí sim, a partir de 2006, para poder fazer a Copa do Mundo de 2006, que só o Band Esportes, a Band não tinha direitos para fazer a cobertura da Copa, e só o Band Esportes tinha, e aí eu fui contratado, e aí começou toda essa minha trajetória muito longa, de muitos anos só no Band Esportes, depois de muitos anos só no Band Esportes e na Rádio Bradesco Esportes FM, depois de muitos anos só no Band Esportes e só na Rádio Bandeirantes, até em 2020, ou seja, já lá se vão 6 anos, voltar para apresentar o Show do Esporte. Então, acho que a gente, quando pode estar com você, meu amigo assinante, minha amiga assinante do Band Esportes, é uma honra, um orgulho e uma obrigação que eu tenho por agradecimento. Claro que eu tenho muito prazer de estar com vocês. Eu escolho estar com vocês no G4, mas eu tenho obrigação de estar com o Band Esportes, porque o Band Esportes tem uma importância gigantesca na minha volta. Grande abraço a todos. Grande abraço, Elia, e volte muito mais vezes. Muito legal. Elia Júnior todos os dias aqui com a gente. Tem que encerrar com a vinheta dele. Vamos no 3? Elia. Vamos lá, calma. 1, 2, 3. Elia! Grande Elia Júnior.